Senador Marcelo, muito obrigado. Senador Eduardo Braga, muito obrigado pela participação e pelo convite. Deputado Vitor Lippe, um assíduo participante do setor agropecuário, em nome de quem eu cumprimento os demais congressistas aqui presentes e demais participantes. Senadores, eu falo aqui hoje em nome do Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agropecuária, ele é composto por 59 entidades do setor agropecuário, mas não só. A Fiesp faz parte, a CNA faz parte do setor agropecuário, nós temos toda a cadeia produtiva do setor agropecuário presente nas discussões que nós fazemos há muito tempo, em relação à reforma tributária desde 2018. Quando a hoje senadora Tereza Cristina era então presidente, então deputada federal, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, e nós começamos a discutir a reforma tributária. E logo na sequência, a PEC 45, a PEC 110 foram apresentadas, e o setor teve um posicionamento, que eu acredito que a maioria das confederações aqui também tiveram, no sentido de que, olha, não somos contra a reforma tributária, nós somos a favor da reforma tributária, o que nós queremos é apresentar aqui sugestões. Então, o Instituto, como braço técnico da Frente Parlamentar, fez essas sugestões e, desde então, nós temos trabalhado não contra a reforma tributária, mas sim para tentar fazer valer aquilo que estava previsto, que era a simplificação, a manutenção da carga tributária, até mesmo para a gente garantir, né, o que a gente costuma dizer, o alimento a preço justo para o brasileiro, né, do campo à mesa, né? Acho que isso sempre foi um ponto muito firme. E eu fiquei muito feliz em ser, acredito, o último orador aqui hoje, mas por ouvir meus colegas falando antes, o colega Renato Conchon é um grande amigo, o Gilberto Avarenga da CNC comentando, o senhor Paulo, o senador Armando Monteiro da CNI, todos colocando pontos que estão dentro dos pleitos do próprio setor agropecuário. Então, quando se fala em devolução do prazo em uma quantidade menor de dias, o setor agropecuário tem uma grande preocupação com isso também. A gente tem um grande pedido para que isso ocorra em prazo razoável. Quando se fala em um ajuste ou outro que é necessário na cesta básica ou na lista de alimentos, o setor agropecuário, ainda que ele não seja o beneficiário direto, porque quem é o beneficiário direto é a população brasileira, é o consumidor, o setor agropecuário também defende esses itens. Mas eu queria aqui agora, senhores senadores, senhor Eduardo Braga, pontuar alguns pontos principais em relação aos pleitos específicos do setor agropecuário. O Renato Conchon trouxe um ponto em relação ao crédito presumido que é muito relevante, né? O crédito presumido hoje, ele está previsto em relação a CBS e IBS que eles vão ser restituíveis, ou seja, o contribuinte que tiver saldo credor de crédito presumido, ele pode restituir. O que as empresas do agro estão pedindo ao invés de você me restituir o crédito de CBS, deixa eu compensar com outro tributo que eu devo para a Receita também. Eu acredito que isso vai até facilitar para a própria Receita. Ao invés de eu te devolver em dinheiro, eu vou permitir que você faça a compensação com outros tributos que você me deve. Então, esse é um pleito, assim como existe hoje já na legislação. O artigo 74 da Lei 9.430 deixa isso muito claro, né? A dita compensação cruzada que o governo federal tentou com a medida provisória do fim do mundo e que o Senado Federal, juntamente com a Câmara dos Deputados, rechaçaram a tentativa de acabar com essa compensação cruzada. Esse é um pleito muito relevante, que é acompanhado também do pleito de que o crédito presumido ele seja revisto, assim como as outras políticas públicas que estão na proposta da reforma tributária, que ele seja revisto a cada 5 anos. E não revisto todo ano. Porque quando a gente revê essa política pública a cada 5 anos, isso vai trazer uma maior segurança jurídica de investimento pelas indústrias que ali estão presentes. Em conversas com o governo federal, inclusive, já surgiu a ideia de que se faça essa revisão em 5 anos, com uma média, que você faça a revisão todo ano, mas com uma média móvel dos últimos 5 anos, que também traz essa neutralidade e uma maior segurança para as indústrias. Um ponto muito importante também é em relação aos insumos agropecuários. Sabemos que temos lá no anexo 9 a lista de insumos agropecuários.
Entendemos que alguns ficaram de fora. Hoje nós temos basicamente 2 leis que tratam do insumo agropecuário. Temos a Lei 10.925, que trata do PIS e da COFINS zerando a tributação, e temos a nível estadual o Convênio 100, que tem uma lista dos insumos agropecuários. Muitos dos itens que estão nessas 2 normas ficaram de fora do anexo 9, que a Câmara dos Deputados ajustou. O que nós estamos sugerindo é que, primeiro, se dê a competência para o Ministério da Agricultura, junto com a Receita Federal e o Comitê Gestor, dizerem também quais são os novos insumos agropecuários. O que a gente quer dizer com isso? Facilitar a inovação tecnológica. A gente incentivar que novas tecnologias, estamos aqui na casa hoje discutindo também bioinsumos, novas formas de incentivo à produção agropecuária. A ideia seria também que o próprio Ministério da Agricultura, junto com os órgãos da administração tributária, possam incluir novos itens nessa lista. E um ponto muito relevante que ficou de fora, que hoje tem desoneração, e aí vai muito na linha do que o senador Armando disse aqui em relação à industrialização, é a matéria-prima do insumo agropecuário. Hoje, a matéria-prima do insumo agropecuário, pela Lei 10.925 e pelo Convênio 100, tem desoneração tributária. Ou seja, uma indústria instalada no Brasil, ela importa com desoneração tributária, industrializa e revende no mercado interno. A partir do novo modelo, se ficar do jeito que está o anexo do 9 do PLP 68, a indústria terá que importar com a alíquota cheia, acumular crédito, ter uma perda enorme de fluxo de caixa para depois industrializar e revender com a alíquota reduzida. Qual é o grande problema disso? A indústria de insumos, assim como a revenda de insumos, elas são uma das principais fontes de financiamento da produção rural no próprio Plano Safra. Essas indústrias que revendem a produção, o insumo agropecuário para o produtor rural, mas que vão receber daqui a um ano. Se ela vai receber daqui a um ano, e ela depois ainda tem que recolher o tributo, mas ela tem que já pagou lá atrás a alíquota maior, porque eu, indústria, vou fazer um investimento aqui? É muito melhor que eu abra um escritório de importação, eu industrializo no Paraguai, importo o produto acabado aqui e revendo. Diminui muito o meu custo, e é exatamente isso que a gente não quer com a reforma tributária. Acho que todos aqui queremos que, na verdade, a gente tenha uma neutralidade. Um outro ponto muito importante que decorre justamente da própria infraestrutura do Brasil, que é um país continental, e também da própria natureza dos produtos agropecuários, são as perdas que ocorrem nos transportes. Seja pela própria característica do produto, o etanol ele evapora, você tem diferenciação a depender da temperatura, você tem perdas de grão no transporte. Isso não pode ser considerado fato gerador para a tributação, nem tampouco perda de crédito de tributo pago na cadeia anterior. E isso está acontecendo hoje em diversos estados. Estado de São Paulo, estamos em conversa com o Estado de São Paulo para melhorar essa perda técnica, né, que assim nós sabemos, e existem emendas que foram apresentadas trazendo justamente essa melhoria nesse ponto. Um outro ponto muito relevante que nós entendemos aqui é a questão da tributação das operações com imóveis rurais. Mais uma vez, o imóvel rural, o produtor não tem por uma mera deliberidade dele, eu quero ter aquela fazenda. Não, ele tem porque aquilo ali é um bem ativo dele que ele utiliza para a sua produção rural. Você tributar o arrendamento da terra, ou então a venda daquela fazenda, vai trazer um aumento de custo enorme para o produtor rural. Então, nós estamos pedindo a não incidência do IBS e da CBS nessas operações com bens imóveis rurais. E como dito aqui pelo Renato, já me encaminhando para o final, senhor senador Marcelo, acho que todos estão cansados de ouvir tributário aqui na tarde toda, é a questão do diferimento da venda da produção agropecuária, né? A venda da produção agropecuária, ela tem algumas destinações, né? Ou ela vira alimento, ou ela é exportada, ou vira combustível. Se vira alimento, a Abras vai cuidar da tributação. Se vira combustível, a distribuidora vai... Vira tecido. Vira também. Tecido. Corda. Exatamente, vira tecido. O consumidor vai pagar, né? Se for exportado, não tem tributação. Se virar combustível, nós temos ali também a tributação.
O que nós queremos dizer? Então, que não se tribute o produtor rural, que se jogue essa tributação para a cadeia subsequente, facilitando e simplificando essa arrecadação e diminuindo também a incidência tributária e melhorando ali o diferimento. Então, senhor senador, agradecendo aqui, deixando claro que todos os pleitos do setor agropecuário que aqui foram expostos, eles não trazem aumento da alíquota geral, justamente porque o setor agropecuário aqui, ele funciona como meio de cadeia. Então, se nós confiamos que o sistema de débito e crédito no sistema de imposto sobre valor agregado vai funcionar, aumentar a lista de insumos não vai aumentar a alíquota de referência. Instituir o diferimento não vai aumentar a tributação. Então, o que nós pedimos aqui é apenas que nós mantenhamos a competitividade do setor agropecuário para que ele continue sendo sustentável e sendo o carro-chefe da população brasileira. Muito obrigado, senhor senador.